No auge do meu sucesso com o programa de televisão, eu estava em Pretty Little Liars. Eu estava no meu ponto mais sombrio, mais vergonhoso. Eu nem gosto de chamar de festa, porque isso faz parecer que era divertido. Acho que, as festas descontroladas começaram. Foi apenas álcool ou drogas e álcool? Principalmente álcool, mas no fim também foram drogas. Sim. Nossa próxima convidada é uma estrela no sucesso da ABC Family, Pretty Little Liars, uma atriz, cantora e personalidade da televisão americana. E rapidamente se tornou uma voz de força e vulnerabilidade. Por favor, recebam Lucy Hale. A única coisa que vai te fazer feliz já está dentro de você. O dinheiro torna a vida mais fácil? Sim. Um bom emprego te faz mais feliz? Sim. Vai consertar as partes quebradas de você? Não. Nunca. Jamais. A única coisa que pode fazer isso é você e sua conexão com algo maior do que você. Eu me lembro de falar em voz alta e de falar para o universo e literalmente sonhar acordada sobre estar em Los Angeles. E eu manifestei isso para minha vida. Então, qual é a diferença entre manifestar a partir de uma conexão pura com Deus e manifestar a partir de uma escuridão? Uau. E uma desconexão com Deus? Então, certo, tem alguns elementos nisso. Bem-vindos de volta a todos à School of Greatness. Muito animado com nossa convidada. Temos a inspiradora Lucy Hale conosco. É muito bom E te aí, ver. cara? Estou muito feliz de estar aqui. Isso é, quero dizer, estamos tentando fazer isso acontecer há um tempo. E tivemos. Eu não chamaria de obstáculos, mas tivemos alguns. O universo disse, ainda não. Pausa. O momento não é certo. E agora sim. Este é o momento certo. E eu acho que quem está assistindo ou ouvindo agora, isso vai ajudar tantas pessoas. Não importa pelo que estão passando ou como estão sendo desafiados em suas vidas agora. Porque você tem uma história incrível. Você esteve sob os olhos do público nos últimos, eu acho, 15 ou 20 anos. Sim. Você teve, sabe, uma carreira enorme, milhões de seguidores, muito sucesso. Mas por muito tempo, você teve muita tristeza e escuridão dentro de você. E você estava se anestesiando para tentar superar as inseguranças que enfrentava. Mesmo estando no centro das atenções e tendo todos se voltando para você dizendo, uau, você é incrível, ou você é talentosa ou bonita, ou qualquer coisa assim. Mas você tinha esse tipo de insegurança dentro de você que já ouvi você falar. E 3 anos atrás, você falou sobre um momento que foi quase o fundo do poço para você, ou foi o fundo do poço para você. E já ouvi você falar sobre isso abertamente. Mas como alguém pode chegar ao fundo do poço alguns anos atrás após tanto sucesso e tanta fama e tanta atenção? Como é essa sensação internamente? E como você decide começar a fazer mudanças para não se sentir no fundo, mesmo quando para todos os outros parecem que você está no topo? Sim, quer dizer, foi realmente uma inacreditavelmente confusão de se estar porque externamente, como eu me apresentava ao mundo, minha persona era bem-sucedida em um grande show, roupas legais, sobrancelhas bonitas, todas essas coisas, certo? Mas então, eu ia pra casa à noite e eu tinha essa, culpa e vergonha inacreditáveis por ter essas coisas. Sério? Sim, eu tinha. E acho que isso foi apenas uma crença limitante que adquiri em algum momento na infância, pensando que receber significava ser egoísta ou que receber significava que você não era grato. E eu apenas tinha essa ideia de que precisava me humilhar. Então eu me senti muito culpada por muitas das coisas que eu tinha. E eu quero dizer que esse tipo de vergonha, pra mim, vergonha é o mais baixo que você pode chegar como humano. Acho que é a pior sensação. Acho que é realmente um lugar assustador para se estar. E eu quero dizer que essa vergonha é o que alimentou a bebida e o entorpecimento porque eu, subconscientemente, estava sabotando minha vida. Porque eu dizia que queria sucesso, dizia que queria um ótimo relacionamento, dizia que queria, você sabe, ser respeitada, mas estava fazendo coisas na época, não estava consciente delas, mas estava fazendo coisas, estava tentando implodir minha vida porque me sentia como uma fraude. E agora, sem entrar muito em detalhes, eu acredito que todos nós temos almas. Eu acredito que minha alma realmente precisava aprender a lição de amor próprio incondicional e valor próprio incondicional. E assim eu acredito que minha alma sempre soube que eu ia passar por isso e que eu realmente concordo. E tenho certeza que poderia falar sobre isso eternamente, sobre por que acho que estamos aqui no planeta, mas uma das minhas grandes lições foi aprender a me amar mesmo tendo feito coisas que eu sabia que não estavam alinhadas com a minha verdade, sabe? E realmente, como compreender
Por que eu estava tomando certas decisões e ficando realmente curiosa sobre, bem, por que quero sabotar minha vida? Por que eu me desagrado tanto? Sabe? E então me levou, o caminho da sobriedade. E para mim, sobriedade representa muito mais do que apenas não beber ou usar drogas. Representa chegar ao cerne da ferida e depois alinhar sua vida novamente. E levou, 15 anos de tentativa. Sério? Sim, cara, tive muitas dificuldades no auge do meu sucesso com o programa de TV Pretty Little Liars. Eu estava no meu ápice absoluto, mais sombrio, mais vergonhoso, e assim, essa justaposição foi inacreditável para mim, porque é realmente a prova de que você pode ter todas as coisas que diz que quer e ainda se sentir vazio. Porque o que estava acontecendo comigo é que eu achava que tudo fora de mim ia me fazer feliz. Eu achava o trabalho, o garoto, o dinheiro, o que seja. Eu pensava, isso vai realmente me consertar. E isso, surpresa, não funciona. Então sim, foi muita tentativa e erro. Muito esforço mesmo. Não é que eu não tentei. Eu realmente sempre quis me sentir melhor e me entender mais. E eu tive muitos momentos de fundo do poço. No entanto, isso teria parecido pior no papel. Sério? Ah, sim. Algumas eu levarei para o túmulo comigo. Muitos Sério? pontos baixos assustadores, muitos pontos baixos realmente tristes. Perdendo relacionamentos, você sabe, me colocando em perigo físico, podendo perder minha carreira, todas essas coisas. Mas no momento em que fiquei sóbria, foi a primeira vez que experimentei, uma intervenção espiritual. Porque isso é realmente... Eu ainda posso chorar pensando nesse momento, porque foi tão visceral. Onde você Eu estava? estava em Onde foi Austin, isso? Texas. Amo Austin. Preciso voltar e fazer novas memórias lá. Mas não foi, um tempo louco. Nada realmente, entre aspas, ruim aconteceu. Eu só... Você não teve, uma experiência de quase morte ou Quero dizer, já tive no passado, mas desta vez não foi. Só me lembro que acordei e era quase como se eu soubesse que se eu não mudasse minha vida, daquele momento em diante, eu ia perder tudo. E talvez até minha vida. Era tão claro para mim e era uma sensação que eu senti. E eu senti a presença de, sabe, um poder superior que me amava muito e dizia: escuta, escuta, garota. Sabe, não é tarde demais. Porque eu sentia que era tarde demais. Porque eu tentei por anos e anos e anos. O que você tentou? Foi terapia e ayahuasca? E eu já tentei retiros espirituais e meditação. Uma espécie de todas essas Então, coisas? eu não comecei todas as coisas espirituais até. Esse é o lugar em que estou agora. Mas quero Ok. dizer, reabilitação, internação, tratamento ambulatorial. Todo tipo de... Você experimentou várias coisas? Todos os tipos de medicação, você sabe. Eu tentei religião. Eu tentei de tudo. Tudo. E na verdade nada ficou comigo. Eu realmente acho que é porque acredito que os padrões se repetem na sua vida até que todas as lições sejam aprendidas. As mesmas pessoas continuarão aparecendo. Você continuará com os mesmos hábitos. Tudo continuará até que você, realmente tenha absorvido todas as lições. E meu Deus, por alguma razão, minha alma ficava, não, de novo, de novo, de novo. E eu realmente aprendi muito sobre eu mesma. E sabe, através desses 15 anos do que eu estava fugindo. Quero dizer, eu nem percebi, até realmente ficar sóbria e ter a clareza e a mente clara por um ano, o quanto de tristeza, raiva e ira eu estava segurando que era tão antigo. Parecia antigo. E eu, sabe, essa é realmente a minha maior lição em estar sóbria. É ser capaz de falar por mim mesma e estabelecer limites para mim mesma e honrar a minha verdade, porque é por isso que eu estava bebendo. Eu não bebia porque gostava de tomar shots de tequila e, correr solta pelas ruas de Los Angeles. Não, eu estava bebendo porque isso de alguma maneira estranha me permitiu ser e soltar essas partes de mim que eu realmente não queria. Senti que não podia me comportar assim na minha vida normal. Então, eu tenho muita escuridão dentro de mim.
e muita profundidade e um monte de... Não sei como você quer chamar isso. E isso me assustou, acho que em grande parte da minha vida. Mas agora, eu meio que corro para isso porque acho que pessoas que têm esse tipo de dificuldade, ou qualquer outra, é apenas porque temos medo do nosso próprio poder. E eu não sou mais, e se você puder perceber, adoro falar sobre isso porque isso foi guardado por muito tempo, porque eu pensava, bem, não posso falar sobre isso porque ninguém vai me contratar. Tipo, não posso falar sobre isso, ninguém vai querer namorar comigo. Não posso falar sobre isso, as pessoas vão ter medo de mim. Mas quando falei sobre isso pela primeira vez, há alguns anos em outro podcast, a quantidade de pessoas com quem eu me conectei e a quantidade de pessoas que disseram, isso me ajudou a ficar sóbrio, ou isso me fez perceber como estou sabotando minha vida. E é por isso que falamos sobre essas coisas. É por isso que você faz o que faz. É porque é tão importante ser esse efeito de onda na vida de outra pessoa. Sim. Então, por quanto tempo você usou álcool para anestesiar a dor ou para anestesiar a falta de habilidade de criar limites em sua vida ou falar? Ou realmente, tipo, assumir seu Bem, poder? a coisa engraçada sobre meu velho amigo álcool é que ele começa como um amigo muito bom, sabe? É sorrateiro mas eu quero falar com você porque você não bebe. Você nunca ficou bêbado. Nunca estive bêbado Ok, na minha vida. eu preciso. Vou voltar a isso porque eu... Existe algum benefício em beber? Não, Zero? não pra mim. Porque eu nunca estive Certo, bêbado. mas não pra mim. Eu nunca Então, bebo. há Sim, certas pessoas que... Foi surpreendente pra mim que as pessoas pudessem simplesmente tomar uma taça de vinho. Porque se a Lúcia aqui tomasse uma taça de vinho, eu estaria comprando Jagger Bombs pra todos no lugar. Tipo, 2 horas depois. Eu sou uma pessoa que leva tudo ao extremo, o que é uma bênção e uma maldição. Mas você não pode dizer que eu nunca dei 100% com a bebida, porque eu fui. E a outra coisa é, eu nunca sabia se ia ser divertido ou se eu ia acabar chorando no telefone para alguém, me arrependendo depois. Mas eu usava álcool? Sim, foi uma progressão lenta. Não foi. Sempre foi muito claro, olhando para trás, que eu era uma beberrona desde o começo. Mas eu diria por volta dos 20 anos, porque fui para a reabilitação aos 23. Uau! Sim, e isso não funcionou. Bom, funcionou por um tempinho, mas... O que realmente precisa... Se a reabilitação não funciona para você, ou não funcionou para você, qual é a coisa que você precisa para curar sua alma ou se alinhar para dizer, eu não preciso de álcool para me sentir seguro? Ou qualquer que seja. Tipo, o que você precisava aos 23, aos 30, aos 34? Quando você está nesses momentos tipo fundo do poço onde você se volta para o álcool para entorpecer ou se sentir protegida, o que sua alma realmente precisava? Olha, eu acredito no tempo divino da minha vida. Então, naqueles momentos, eu tinha o que precisava. Mas acho que o que eu realmente estava desejando era, honestamente, tipo, simplificando, eu precisava minha conexão com um poder superior, meu espiritual, eu estava espiritualmente quebrada. É o que eu estava. Apenas espiritualmente falida? Com certeza. E isso me trouxe mais vergonha, porque mesmo quando criança, eu estava muito conectada a Deus. Tipo, eu me lembro de falar em voz alta e falar com o universo e literalmente sonhar acordada em estar em Los Angeles. E eu manifestei isso para a minha vida. E em algum momento ao longo do caminho, eu simplesmente... Não é como se isso me deixasse. Eu cortei, me afastei disso. Essa conexão está sempre presente. Interessante. Como pessoas, simplesmente esquecemos, suprimimos, cortamos. Mas acho que o que eu realmente precisava era... Bem, eu precisava ficar completamente apavorada. Isso é o que eu precisava. E foi isso que aconteceu quando fiquei sóbria. Eu estava com medo. Eu estava muito assustada. E nem todo mundo precisa disso. Mas eu precisava. Era como se alguém estivesse me sacudindo para acordar. E então, eu precisava estar tão assustada. Porque eu... Não é como se eu quisesse morrer. Eu queria viver. E eu precisava. Eu precisava da minha conexão com algo maior do que eu. O que te assustou? Eu estava tipo... Será que vou sair dessa? Ou isso vai ser minha vida? Isso foi há 3 anos? Foi Tipo, sim. há 3 anos. Eu fiquei como, isso vai ser minha vida? Porque eu estava nesse ciclo por anos e eu estava tão cansada física, mental e emocionalmente, eu literalmente nem conseguia olhar as pessoas nos olhos porque estava tão envergonhada de quem eu era.
Porque, tipo, houve um momento na minha vida em que tudo o que eu fazia era usar óculos de sol porque eu pensava, as pessoas veem através de mim. Eu estava realmente perdida. Muito, muito perdida. E no momento em que parei de fugir, eu estava apenas cansada de fugir. Eu pensava, pra quê? E do que você estava fugindo? Bem, eu acho que sabia que, havia uma caixa dentro de mim que eu tinha, tipo, acorrentada, trancada. Eu nem sabia onde estava a chave. Eu pensei, não, 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 está tudo bem. Podemos apenas empurrar isso o máximo possível. E eu sabia durante tudo isso que se eu apenas abrisse a caixa, sentasse com ela, lentamente a desembrulhasse, que tudo ficaria bem, porque eu sabia que todas as respostas estavam lá. Interessante. Minhas respostas sempre estiveram dentro de mim. Nunca vão estar fora de mim. E quanto mais bem-sucedida, ou mais em evidência, ou quanto maior Isso foi o outra público. maneira de anestesiar. Claro. Tipo, vamos fazer outro filme, outro projeto de TV. Veja, essas pessoas gostam de mim. Veja esses seguidores. Olha, sou o número 1 em uma lista de chamadas. Tipo, e ouça, deixe-me começar dizendo que eu amo o que faço. Meu trabalho salvou minha vida de tantas maneiras. O fato de que eu posso criar e colaborar, Simplesmente não consigo acreditar que posso fazer isso. Mas foi como um curativo de luxo por muito tempo. Sim. Por que foi? Porque meu sucesso estava completamente paralelo às minhas lutas. Nossa, isso é interessante. É mesmo estranho, bem estranho. Então, quanto mais sucesso você alcançava, você também sentia mais dificuldades se acumulando. Exatamente. E eu senti que meus, problemas com álcool ou de me anestesiar estavam piorando. Uau! Sim, Como você funcionava no set ou em projetos Então, quando ficava entorpecida todas as noites? Ou eu era realmente esperta sobre os meus hábitos, porque eu não bebia durante a semana porque meu trabalho era importante pra mim. Mas quando eu saía. Tipo, os fins de semana eram meus. Eu era tipo, sabe, os fins de semana são meus. E sabe, eu normalmente ficava de porre e não lembrava do que fazia. E felizmente, tinha pessoas, eu estava segura. Mas como eu funcionava mental e emocionalmente, eu não sei. Eu tenho memórias de estar no trabalho e, realmente, ter que me afastar porque eu estava tipo, as pessoas sabem o que está acontecendo. Eu não estava lá, sabe? Uma parte de mim não estava lá porque eu estava apenas, era sobrevivência. Era como lutar. Como é mesmo? Lutar ou fugir o tempo todo. sim, E foi, eu agora mesmo. Antes de começarmos, você disse algo como, você parece tão centrada. E é só que agora, depois de 3 anos, meu sistema nervoso está tipo, podemos relaxar agora. eu ia dizer, seu sistema nervoso parece tipo mais seguro, Sim, mais alinhado. sim. Você provavelmente, sabe, você é realmente ótima em contato visual, mas parece que há 3 anos você não teria sido capaz Não, de Deus, fazer isso. não. Eu definitivamente não teria. Porque por causa da vergonha de alguém ver através de você. E eu posso me relacionar com isso crescendo, lidando com abuso sexual quando criança. Eu me sentia envergonhado porque nunca contei a ninguém por 25 Sim, anos. isso é um Se as fardo. pessoas realmente soubessem isso sobre mim, ninguém me amaria ou aceitaria. Então, eu estava no modo de deixe-me performar, deixe-me alcançar, deixe-me, você sabe, ser ótimo em algo, em esportes Sim. ou qualquer outra coisa para mascarar a dor. Quando você começou a falar sobre isso? 12 anos E atrás. você sentiu que finalmente poderia ser você mesmo quando... Não, eu senti como se fosse morrer. Tipo, senti que tinha que dizer isso, finalmente. Mas que minha vida acabou. Porque você achava que as pessoas iriam... Eu só pensei que ninguém iria me aceitar, as pessoas iriam zombar de mim, iriam me julgar. Quero dizer, mas na verdade, você sabe a dor, o trauma, uma vez que comecei a processar e curar e começar a compartilhar, tornou-se mais um superpoder. Ser capaz de se conectar e ter empatia e entender as pessoas e ser mais relacionável com outras pessoas que passaram por algo semelhante. Mas eu pensei que isso ia arruinar meu negócio e minha vida e que ninguém nunca iria sair comigo, sabe? Todas essas coisas. Era como se todo mundo fosse zombar de mim. Então, Mas é verdade, que quando você verdadeiramente honra sua verdade e vive do lugar mais autêntico, porque eu tinha sentimentos similares. Eu ficava tipo, depois que fiz o podcast, eu fiquei tipo, bem, minha carreira acabou. Sim. tchau. Tchau, Hollywood, sabe? Mas fui recebida com tanto carinho e tanto amor. E isso me fez querer chorar só de pensar. Porque eu nunca pensei que merecia isso.
E isso só mostra que quando você honra quem você é, não há ninguém no planeta como você ou eu. E quando você vive essa verdade, as pessoas não têm escolha a não ser. Elas não precisam gostar de você, mas podem dizer: caramba, eu respeito isso. Sim, respeito isso. Sim, uma das coisas mais assustadoras é ser o seu eu mais autêntico e ter pessoas não te aceitando. Mas uma das coisas mais bonitas é ser o seu eu mais autêntico e todos te aceitarem por quem você é. É como, isso me deixa emocionado só de pensar nisso porque acho que é o que todos queremos, aceitação. Queremos nos sentir vistos e reconhecidos pelo ser humano que somos. E quando temos vergonha, culpa, inseguranças, sensação de não sermos suficientes, indignidade dentro de nós. Então queremos esconder e proteger aquelas coisas dentro de nós que têm medo de outras pessoas verem isso. Ou exageramos, ou agradamos as pessoas, ou fazemos coisas para não criar limites de autenticidade, para tentar ser aceitos em grupos na sociedade. E nos tornamos uma pessoa diferente, uma versão diferente que não é verdadeiramente nós, autenticamente nós. E tudo o que realmente queremos é ser aceitos e vistos por quem realmente somos, mesmo toda a bagunça e partes assustadoras dentro de nós. E parece que você estava mascarando isso por muito tempo, Por certo? muito tempo, mas também para adicionar outro nível a isso. Ser seu eu autêntico e não se importar se as pessoas não gostam de você. Porque se você é verdadeiro consigo mesmo, e esse é o melhor sentimento para mim. Eu não sei se você se identifica com isso, mas não há realmente nada que eu mudaria. Quero dizer, sempre há crescimento e evolução pessoal. Mas não há nada que eu mudaria sobre mim mesma. Eu não estou escondendo nada. Não há nenhum esqueleto. Bom, Você não está levando algumas coisas para eu o túmulo. estou, tem algumas coisas acontecendo. Mas Mas você não precisa compartilhar tudo com o mundo também. Sim, sim. eu sou eu. E se você Sim. não gosta do que eu estou dizendo, desligue. Se não, não me siga. Mas este sou eu e eu posso dormir à noite sabendo disso. Estou realmente em sintonia com, espero, uma das melhores versões de mim mesmo. Sim. E então algo que me veio à mente é que não precisamos que todos gostem de nós, desde que gostemos de nós mesmos. E pelo que parece, por mais de 15 anos, novamente, me corrija se eu estiver errado, você tinha dezenas de milhões de seguidores que te amavam e gostavam de você, mas você não gostava de você. Sim, Então qual é o sentido de ter centenas de milhões de seguidores que te adoram se você não pode amar a si mesma? sim, isso realmente acabou comigo e realmente mexeu com a minha cabeça. Eu, agora olho para trás e estou tão orgulhosa de, quero dizer, mesmo que eu tenha lidado com isso de uma maneira específica, estou tão orgulhosa dessa justaposição porque, deveria ter dado errado. Sabe o que quero dizer? Por causa de como eu me sentia. E eu sempre meio que senti na minha vida que eu sou meio que esse lobo solitário. Quero fazer isso sozinha. Me senti um pouco incompreendida na minha vida. E definitivamente me senti assim durante aquele período da minha vida. Bom, apenas refletindo sobre como me sentia, parece quase uma vida anterior diferente. Mas ainda ressoa. Mas, sabe, ainda há coisas com as quais eu luto, claro. Mas é realmente o melhor presente dizer, sabe de uma coisa? Eu fiz. Não é nem mesmo. Sim, eu me amo. Mas é mais como, uau, eu realmente fiz o meu melhor hoje. Onde posso melhorar amanhã? Para quem eu posso pedir desculpas? Existe alguma maneira de limpar o meu lado da rua? Como eu posso me desafiar mais? Agora estou apenas obcecado com, sabe, eu quero saber mais sobre mim mesmo e eu quero falar mais com as pessoas e conecte-se mais com as pessoas. Sim, estou na fronteira. Meus amigos, abençoados sejam. Eles me ouvem falar sobre todas as coisas diferentes que eu tento. Sou obcecada por espiritualidade e autoajuda. E, definitivamente, canalizei meus vícios para isso. Mas acho que é melhor. Sim? É melhor do que álcool ou com um transtorno alimentar ou Eu algo diria assim. que ainda Sim. amo cafeína. Claro. Eu Tudo adoro bem. Coca-Cola Sim. Light. Deixe-me ter minhas Cocas Light. Tem uma citação que você compartilhou. Quero falar sobre. E você disse isso. Eu tomei a decisão na manhã de 2 de janeiro de 2022, que eu faria tudo o que pudesse para ficar sóbria. Eu sabia que se continuasse no caminho, teria perdido tudo o que me importava. Foi a escolha mais assustadora da minha vida, mas também foi o melhor presente. Quando eu fiz a mudança, tudo o mais mudou. Toda a minha vida mudou. E mais uma vez, estamos falando sobre como isso já faz um pouco mais de 3 anos na jornada de sobriedade. Mas realmente parece que é uma jornada de compromisso em estar em sintonia
consigo mesma. E quando entramos em alinhamento e permitimos que nosso sistema nervoso se cure, não precisamos dessas coisas para nos fazer sentir melhor. Não precisamos de extremismos de álcool nos fins de semana, ou comidas extremas, ou o que quer que seja, para sentir paz. É realmente verdade. E isso para mim é... Eu nem gosto de usar a palavra sóbrio ou sobriedade, porque para mim é, sim, estou sóbria, mas é menos sobre não usar drogas e... Espera, usar drogas, beber álcool, e é mais que eu amo tanto a mim mesma e minha vida, eu nunca faria nada que ameaçasse minha paz. E isso se aplica a pessoas, isso se aplica a ambientes, que se aplica a substâncias, que se aplica a tudo. Minha paz e um sistema nervoso calmo são minha principal prioridade. E então, é mais sobre como você disse, tipo qualquer coisa que vai me tirar do alinhamento, eu não vou fazer. Desculpa, não é nenhuma opção. Sim, você mencionou que quando estava crescendo, sentia uma conexão com Deus. Você falava sobre Deus e se sentia conectada. Você estava escutando com abertura para Deus. E então, parece que quando você chegou a Los Angeles e começou a se envolver na indústria, você meio que bloqueou Deus de você ou apenas se concentrou mais no mundo material, em vez do mundo espiritual. Parece-me que, à medida que você começou a curar a garotinha dentro de você Sim, e reivindicar a versão de você, aquela criança interior em você que tinha aquela maravilha e possibilidade, e pura luz e alegria, parece que você se aproximou de Deus em sua própria versão. Como tem sido essa jornada para você? Reconectar-se com Deus e com a pequena Lucy dentro de você. Isso foi realmente um canal de alegria espiritual. alegria. Sim, eu sinto que tudo isso... A jornada tem sido... Não sou uma pessoa mudada. Estou apenas voltando a ser quem sempre fui. Foi como voltar para casa para mim. Foi como... E, sabe, todos nós passamos por isso. Tipo, a vida acontece, merda acontece, desilusão acontece, e é como se tudo isso fosse jogado em cima de nós e ficamos tipo, espera, eu estou aqui dentro. E então, eu sempre me senti muito conectada à minha criança interior mas eu sabia que minha criança interior, ou a pequena Lucy, tipo, assumi muitas coisas no início. E então, eu sabia que muita da minha cura era... E eu acho que é por isso que evitei por tanto tempo, porque sabia que teria que não viver naquele espaço novamente, mas realmente reconhecer o que senti e o que passei. E quem fez essas coisas? E é só, eu não vou lidar. E você sabe, por 20 anos eu não vou lidar com isso. Mas o que eu percebi é que nada é tão assustador quanto fazemos parecer em nossa cabeça. E você não... Agora eu percebo que não preciso me apegar a essas histórias que contamos. Eu estava dando tanta identidade à alcoólatra, vítima. Eu estava completamente no modo vítima e não precisamos fazer isso. A verdadeira cura está em deixar sentir, sabe? E então deixar completamente para trás. Metade, nem mesmo a metade. Todas as coisas que nos sobrecarregam não são nossos fardos para carregar. Nada disso é nosso. E então? Por que você achou que precisava carregar esse fardo? Acho que quando você é criança, você simplesmente faz. As crianças são puras, sabe? Tipo, você realmente não tem escolha. E então, me mudei para Los Angeles jovem e cresci muito rápido. Eu estava cercado por adultos. Eu estava ganhando muito dinheiro cedo. Sabe? Foi apenas uma espécie de infância acelerada. Não fui para o ensino médio, não fui para a faculdade. E então, havia uma mistura de querer ser normal entrelaçada com tudo isso também. Quando você se mudou para cá? Mas eu saí de casa quando tinha 15 anos. Então moro aqui há mais de 20 anos. Uau. Sim, Então você realmente amadureceu cedo? eu fiz. Eu quero dizer, eu acho. Sim. Sim. Eu estava tipo, sim, isso é definitivamente. Mas dito tudo isso, sinto que a jornada da minha vida ainda teria sido a mesma, quer eu estivesse em casa ou aqui. Sério? Mas você sente que foi amplificado aqui, talvez? Provavelmente sim, mas isso se conecta à minha alma que tinha você sabe, tem um plano para mim. Havia marcos que eu precisava alcançar. Há 1 milhão de maneiras diferentes que eu poderia ter alcançado esses marcos. Isso é livre-arbítrio, certo? Mas eu precisava aprender algumas lições. E você sabe, são lições difíceis, mas sim,
eu realmente acredito que teria lidado com temas semelhantes, talvez apenas, você sabe, não sob os olhos do público. Tem algo que você mencionou antes. Você fala sobre sempre que eu vejo você compartilhando algumas coisas aqui especificamente sobre manifestação ou com o Dr. Joe Dispenza e meio que esses diferentes tópicos que estamos falando. Sou o maior fã dele. Eu não sei se você já foi a um dos eventos Não, dele. eu quero. Ele veio e falou no Summit of Deus, Greatness da próxima no ano vez. passado aqui Sim, em Los Angeles. sim. Se eu tivesse Na próxima te conhecido, vez, sim. teria te chamado. Mas da próxima vez. Mas parece que você disse anteriormente que quando era criança, você estava apenas sonhando e manifestando vir para Los Angeles e ter essa carreira. E conseguir essas oportunidades. E parecia que você tinha um canal puro com Deus para ser capaz de manifestar seus sonhos e realmente ir atrás Acho que deles. sim. E claro que quando criança eu não tinha o vocabulário de canalizar ou manifestar. Mas o que eu achava que estava apenas sonhando acordada, de maneira muito elaborada. Isso é lindo. Mas indo ao ponto, porque passei muito tempo sozinha quando era criança. Eu não tinha muitos amigos. Eu genuinamente amava estar sozinha, porque então eu poderia estar na minha cabeça e poderia criar esses ambientes que me faziam muito, muito feliz. E assim, eu fiz muita música enquanto crescia. Então a música sempre foi minha válvula emocional. E isso realmente me ajudou a passar por algumas coisas quando era criança. Mas sim, quero dizer, eu tenho memórias de estar na minha casa, ou quintal, ou algo assim no meu trampolim, e só sabendo que eu estava me mudando da cidade em que estava. Eu sabia que estava destinada a só fazer algo grande. Eu sabia disso. E mesmo nesse ponto, eu nem sabia o que era atuar. Eu estava apenas... E isso não é, sabe? Falando mal de onde eu venho, ou da minha família. Eu estava tipo, eu me sinto meio como um quadrado em um, sabe? Qual é o ditado? Buraco redondo. Sim. Ah, sim. Eu dizia, eu amo minha família, mas algo não está certo aqui. Sempre me senti como a ovelha negra da família, só em como eu via as pessoas, o jeito que me vestia, tipo, meus interesses, tudo. Mas sim, agora olhando pra trás eu penso, caramba, eu sabia como manifestar. Quando Você eu era conseguiu. criança, sim. Bom, aqui está a parte interessante. Você manifestou seus sonhos quando era criança, quando parecia que você tinha mais possibilidades em mente e estava, eu acho, mais próximo de Deus, ou tinha uma relação diferente com Deus. Mas então, quando você estava em Los Angeles e começou a seguir um caminho mais sombrio e interno, você sabe, externamente, você continuou manifestando. Você tinha oportunidades e dinheiro e crescimento de público e simplesmente show Sim. após show. Então, qual é a diferença entre manifestar a partir de uma conexão pura com Deus versus manifestar a partir de uma escuridão e uma desconexão de Deus? Então, ok, há alguns elementos nisso. Agora, eu acredito em manifestação. Você não precisa acreditar em manifestar, é lei. Mas eu sinto que meu destino como pessoa sempre foi estar em Los Angeles. Então, faz sentido? Mesmo que eu estivesse em um lugar ruim na minha vida, minha alma queria estar aqui. Mas eu diria que a maior diferença na manifestação é como se eu estivesse manifestando coisas e elas acontecessem, mas eu ainda teria os sentimentos de indignidade. Sério? Sim, e o que é realmente interessante sobre... Eu manifestei algumas coisas depois de Pretty Little Liars e foram alguns programas de TV. E estou falando, eu fiz tipo 3 programas de TV seguidos que foram cancelados. E eu ficava, mas sabe o que era? É porque eu tinha essa crença limitante de que não merecia. O que você já tinha antes O que eu já disso? tinha, ou que eu já tinha atingido o auge ou isso, sabe? E então eu estava manifestando trabalhos que não iam se concretizar. Interessante. Oh, meu Deus! Estávamos falando sobre tipo crenças sobre dinheiro mais cedo? Todos leram o livro do Lewis Howes. Mas assim eu tive que realmente restabelecer uma relação saudável com dinheiro e com sucesso. E perceber que sucesso não é sinônimo de algo ruim ou mal. Para mim, sucesso é mais igual a... Uau, posso me conectar com tantas pessoas. Ou, uau, posso criar conteúdo. Filmes de TV, que realmente vão ajudar as pessoas ou entretê-las ou dar-lhes uma pausa no dia. David realmente me ajudou com tudo isso. Sim, sim. E então, minha vida tem parecido uma série de tentativas e erros, como a maioria das pessoas. Mas então, eu percebi, oh meu Deus, eu percebo o meu papel nisso, porque estamos manifestando a cada segundo de cada bendito dia. E o maior, tipo se alguém tira algo deste podcast, é isso. Fique realmente confortável com seus pensamentos e certifique-se de focar mais no positivo do que no negativo. Acho que percebi
que estava me apegando a tantas crenças limitantes negativas que estavam realmente impedindo meu crescimento, tanto como artista quanto como pessoa. Interessante. E eu estava culpando outras pessoas. A pior coisa que você pode fazer é dizer: bem, eu não estou conseguindo este emprego porque essa pessoa não está trabalhando o suficiente por mim, ou... E é tipo, não, 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 não. Nós temos tanto controle sobre o que queremos criar. E isso é um conceito assustador para muitas pessoas. Muitas pessoas não querem aceitar isso. Mas é a minha crença. Eu acredito que somos mestres, criadores mestres. E somos tão poderosos. E tipo, que legal! Quer dizer, olha, eu estou aqui sentada. Há 2 anos eu pensei, poxa, eu realmente amo este podcast. E eu pensei, eu realmente me vejo neste podcast. E aqui estou eu. Mas também estamos manifestando pequenas coisas como uma xícara de chá. É só que... Eu adoro. Eu acho que é divertido isso. Tipo, uma vez que você se familiarize com como tudo funciona, é divertido. Sim, mas você mencionou algo antes sobre como você se sentiu como uma vítima por muito tempo, certo? Sim. Como você estava vivendo uma energia de vítima. Obviamente, você estava criando coisas e do lado de fora, as pessoas não viam seus fracassos. Mesmo que você tenha tido 3 programas que não foram estendidos após a primeira temporada, ou não foram escolhidos após o piloto, ou qualquer coisa. Mas todo mundo de fora está vendo você ganhar, exceto talvez amigos próximos da indústria ouvindo sobre algo Ou cancelado. os 10 memes na internet. Sim, exatamente. Não deu certo para você. Mas parecia que você estava vivendo em uma energia de vítima dentro de você. E isso porque você não estava se sentindo digna ou merecedora do sucesso. Ou tipo, eu já recebi muito sucesso e não deveria ter recebido tanto assim. Sim. Quando você começou a sair da energia de vítima e falta de merecimento para adotar a energia de heroína ou protagonista, Sim, eu adoro isso. eu mereço e sou digna de todas as bênçãos que vêm para a minha vida. Como você mudou essa energia de eu não mereço para mereço? Bem, sinto que foi na época em que fiquei sóbria. Quero dizer, definitivamente 1 ou 2 anos antes de ficar sóbria. Eu comecei a ter esses, tipo, pequenos vislumbres de esperança, ou as coisas estavam realmente se conectando para mim espiritualmente. Como eu estava me sabotando, como eu estava contribuindo para essa história triste, ou, tipo, contribuindo para o meu próprio sofrimento, sabe? E esse é o maior alerta que uma alma pode ter. É quando eles dizem, oh meu Deus, essa é minha parte no motivo de eu estar em tanta dor. Porque eu acho que é tão fácil pra nós apenas, tipo, culpar, 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 culpar. Mas, Quem era você? Então você estava culpando quem? Tipo gerentes ou agentes ou tipo estúdios? quero dizer, não, eu acho que só estava... Era como pessoas ao meu redor ou outras pessoas do setor. Ou você está se dizendo eu... tipo, essa garota conseguiu por algum outro motivo. Ou Sim, o era quê? como, eu não me pareço de certa forma, ou não sou uma atriz boa o suficiente, ou tipo qualquer uma dessas histórias idiotas que contamos a nós mesmos, que não são verdade. Tipo, eu estava apenas entregando meu poder muito facilmente. E tudo isso começou a mudar quando eu... Primeiro, eu tive que ficar com a cabeça clara, né? Foi tipo, ok, pare de beber, pare de fazer todas essas coisas e apenas vamos realmente voltar ao alinhamento. E eu tive que ter a mente muito clara. E sabe, o primeiro ano de sobriedade foi realmente apenas Meu ambiente mudou, as pessoas com quem eu estava mudaram. O segundo ano foi quando Porque você não está saindo com as mesmas pessoas que bebem nos minha finais de vida semana. inteira mudou completamente. Mas eu tive a sorte de que muitos, como da minha família, eu tenho alguns. Todos os meus amigos mais próximos são meus amigos há anos, 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 e eles, você sabe, ficaram ao meu lado. Mas muita coisa na minha vida mudou, parecia diferente. O segundo ano foi mais sobre tipo, ok, eu preciso me integrar ao mundo e me divertir. Mas eu estava, sabe, eu não posso, tipo, ficar em casa o dia todo Sim, com meus sim, sim. cachorros. Embora. É bem divertido também, né? Sim, E sim. então, o terceiro ano. Então, o ano do qual acabei de sair porque estou indo para o meu 4º ano. Meu terceiro ano foi como tudo mudou. Sério? Sério? No ano passado? Tudo o que eu tinha engarrafado veio à tona. Foi como se eu tivesse sido atingida por tudo de uma vez. E foi como um chicote emocional. E felizmente, o trabalho estava. Eu tive muito tempo no ano passado para lidar com isso, sabe? É engraçado como essas coisas. Eu pensei, obrigada, universo, porque eu realmente precisava de tempo para lidar com isso. E se você estiver trabalhando o tempo todo, não tem tempo Oh, pra não. isso. É como se eu estivesse ocupada. Tipo, estou Sim, sim, eu lotada não e tenho ocupada. tempo pra isso. Não preciso me preocupar com as minhas, tipo, emoções ou qualquer coisa assim. Estúpido. Mas eu tinha tempo e foi durante aquele ano em que percebi, se eu mudar a maneira como penso, e eu acredito nisso, e incorporo isso, tipo, eu posso mudar tudo na minha vida.
E então, Então, quais eram os seus pensamentos repetidos por 2 décadas antes de você começar a mudar sua forma de pensar? não foi tudo ruim. Houve momentos. Acho que sempre tive uma sensação inata de propósito. Eu sempre pensei, estou aqui para fazer algo importante. Eu não sabia o que era, mas sempre senti que fui muito aberta e tive um bom coração. Eu não estava constantemente me criticando, sabe? Mas eu acho que muitas das crenças limitantes eram: jogar para baixo. Sério? Achei que precisava ser bem quieta e apenas. Sério? Sim, realmente eu pensei. Porque para mim, a crença limitante de se expressar, estabelecer limites, falar o que pensa, eu pensava: essa é uma mulher problemática. Isso é demais. Isso, aquilo, um tema na minha vida. Para todas as garotas ouvindo, sinto que é um tema semelhante com mulheres. Sentimos que somos demais. Quais são as coisas que você faz diariamente para criar segurança emocional? Então, eu sei os meus. Eu odeio essa palavra, mas eu sei meus gatilhos. É usado em excesso isso, mas eu sei minhas falhas. Eu sei o que vai me abalar. Então, é muito importante para mim começar o dia com energia pura. Então, eu faço o meu melhor para acordar. Não estou pegando meu telefone. Redes sociais. Eu gostaria de ser uma daquelas pessoas onde, sabe, eu olho para as redes sociais por 3 minutos e não penso nisso, mas não sou. É como se meu cérebro dissesse: vou me agarrar a isso. Você sabe, eu acabo me perdendo em pensamentos. Então, eu tento ficar longe do meu celular. É importante para mim ter uma manhã realmente intencional. E por isso quero dizer, seja meditando, caminhando lá fora com os cachorros, ou apenas um tempo onde eu possa. Bem, eu chamo de momento de oração, mas você pode chamar do que quiser. Conversar com o universo, conversar consigo mesmo. Eu fico muito clara sobre o que minha alma quer que eu faça naquele dia. Eu literalmente pergunto: o que você precisa de mim? E então, às vezes, eu apenas, escrevo no diário. Apenas escrevo o fluxo de consciência. E às vezes, eu ouço coisas bem específicas. Vá dirigir por este caminho para pegar café, ou vá a esta cafeteria. Às vezes não ouço nada, e tudo bem. Mas tenho realmente me dedicado a aprender a confiar na minha intuição e realmente apenas fico confortável com isso e fico familiarizada com o que meu eu superior está tentando me dizer para fazer. Mas, você sabe, também sou muito intencional sobre os lugares que vou, as pessoas que vejo. Eu amo o que faço, então amo estar ocupada com o trabalho. Mas sim, sou apenas muito intencional no que vou fazer. E se eu tiver que ir a algum lugar onde sei que vai ser opressor, ou talvez a algum lugar que eu necessariamente não iria, simplesmente me protejo com aquela luz branca e vou. E então eu sempre... Sabe o que eu faço todo dia? Quando chego em casa depois de estar perto de muitas pessoas, eu tomo banho, apenas para tirar toda aquela energia. E simplesmente imagino ela indo pelo ralo. Então, eu faço muitas coisas de purificação. Isso é legal. Eu faço cura sonora, meditação, todas as coisas. Trabalho energético, Reiki. Estou obcecada agora com astrologia. E para mim, é importante permanecer curiosa e divertida. Eu acho que todos nós, à medida que ficamos, obviamente quando envelhecemos, perdemos aquela, curiosidade infantil. Eu percebo que estou mais feliz quando estou, você sabe, pesquisando sobre algum tópico muito específico. Então, tento me manter curiosa, sim. Sobre isso, acho que isso é lindo. E a brincadeira é a chave para permanecer jovem. Apenas seja brincalhão. E você Sim. ouve muitos atores que não parece que eles envelhecem, e eu sinto que é porque você pode brincar o dia todo. Você está, interpretando um personagem e está se divertindo. A interpretação de papéis é como uma mentalidade de sim. Não é um bloqueio. É mais como, deixe-me continuar tentando. Deixe-me continuar explorando. Sim, faz de conta. É tão Faz divertido, de né? conta é um tipo de faz de conta. Sabe, continuo ouvindo você falar sobre, sua prática espiritual. Você recebe mensagens de Deus? O que Deus fala para você de forma consistente? O que você está ouvindo Deus dizer? Quero dizer, é mais como... Às vezes não são palavras específicas, mas é mais como uma sensação de... Sabe? Já passou por aquela sensação de estar tão grato que nem tem dúvida de que está exatamente onde deveria estar na vida? É mais ou menos assim que me sinto. Quando eu ia fazer o podcast e depois te vi na academia. Momentos assim. Isso é Deus. Deus orquestra coisas na sua vida para te fazer saber. Você está no caminho certo. Sim. As sincronicidades, os sinais estão sempre lá. Então é mais sobre sentimentos. Sinto arrepios o tempo todo.
É assim que sei que estou alinhada, e geralmente é só do meu lado esquerdo. É realmente interessante. O que Mas acontece se você tiver arrepios no lado direito? estou ferrada. Está um dia ruim? Sim, sim. Estou ferrada. Mas ouço. Às vezes, em meditações, já ouvi algumas coisas interessantes. Tipo, já ouvi? Eu vou aqui? Sim. Ok, eu ouvi sim. Então, eu ouvi. Tipo, nomes. Eu realmente. Eu ouvi um nome em uma meditação e eu não fazia ideia de quem era este nome. Mas eu ouvi muito claramente e fiquei tipo, eu não conheço nenhuma Doris. Quem é Doris? Então, anotei no meu aplicativo de notas e liguei para minha mãe no dia seguinte. Eu disse, mãe, temos uma Doris na nossa família? Ela respondeu, sim, querida, essa é sua bisavó. Uau. Sim. Então, eu me sinto realmente conectada a pessoas que já se foram e sinto que é difícil para mim ficar parada. É difícil para mim acalmar minha mente, mas quando consigo, as coisas que surgem são realmente profundas. Sim, agora, as pessoas vão dizer que a Lucy fala com pessoas mortas. Eu gostaria... Quando foi? Então, você se mudou pra cá com 15? Sim. Quando você sentiu que começou a se desviar do alinhamento? Sim. Sai dos trilhos? Meio que apenas, tudo bem, então talvez tenha sido pequeno no começo, mas depois foi como? Com que idade você sente que, ok, eu não estava mais tanto naquela consciência pura de luz? Eu estava começando a, estar mais no mundo material, não no mundo espiritual, ou indo um pouco mais para o lado sombrio internamente. Sim, provavelmente, 18. Acho que foi por volta dessa época que eu estava morando sozinha. E eu comecei a ganhar dinheiro. E não estou dizendo que morar sozinha e ganhar dinheiro e ter sucesso seja ruim. Mas pra mim, sim. Foi por volta dessa época. Eu estava morando sozinha e minha carreira estava decolando e eu... Se você não tiver as influências certas ou o ambiente ao seu redor, você pode facilmente se desviar para outras influências. Sim, mas é também, se você for um adolescente... Ok. Estávamos todos fazendo isso por um tempo. Todo mundo estava enlouquecendo. Todos estavam ficando acordados a noite toda. E então, eu diria por volta dos 18, 19, 20 anos, eu tive momentos de... Meu comportamento é um pouco diferente do de todo mundo. E, estou vendo alguns vídeos de mim mesma e isso parece realmente assustador. Ou como o desejo de querer continuar. Na festa... Não, eu nem gosto de chamar isso de festa, porque isso faz parecer que foi agradável. Mas, continuando, acho que, as bebedeiras começaram porque eu estava, sabe? Foi só álcool ou drogas e álcool ou... Principalmente álcool, mas no final também eram drogas. Sim. E houve algum comportamento parecido para a comida ou... Bem, então sim. Então, na verdade, meu primeiro tipo de comportamento viciante foi não diagnosticado, mas eu definitivamente tive problemas com isso. Eu tive, dos 13 aos 20 e poucos anos. E eu realmente acho que foi o transtorno alimentar que me levou ao álcool. Um dos motivos pelos quais eu me preocupava tanto com o meu peso, e você sabe, a quantidade de calorias ou quanto eu estava malhando, é que quando eu bebia, eu comia o que eu queria. E eu não pensava em nada, e achava que estava bem o suficiente para sair, sabe? Era realmente... Você sabe, isso dava uma pausa para minha mente de tudo. E então, eu acho que foi um alívio desse tumulto. Sim. Então é como dois extremos. Sim. Durante a semana, contando calorias e se preocupando com o que estava comendo. Oh, Deus, e no fim de semana, bebendo e comendo o que queria. Como uma forma de se soltar. Sim. E isso é bastante comum para pessoas com comportamentos adictos, que você vai canalizar isso para algo diferente. Então, assim, nos 15 anos em que estive sóbria intermitentemente, tive longos períodos de sobriedade, mas o transtorno alimentar aumentava. Então, você sabe, estava constantemente sendo alimentada. Um vício após o outro. Sim, e isso é realmente comum. Muitas pessoas que ficam sóbrias voltam para o território do transtorno alimentar ou muitas pessoas, fumam, ou outra sabe, coisa. eu fiquei viciada em açúcar. Ainda sou meio viciada em açúcar. Mas muitas pessoas, no início da sobriedade, vão apenas consumir doces. Doces, cafeína. Sabe o que eu nunca fiz? Fumar. Provavelmente é uma coisa boa. É chocante. É uma coisa boa. Eu não sei. Eu estava estou na casa dos 30 e poucos anos. Não posso começar agora. Houve um momento em que pensei, devo? Não. Sim. Talvez quando tem 21 anos é diferente. Sim. Interessante. Certo. Então, 13 anos atrás foi quando o transtorno alimentar começou? Por volta disso, sim. É quando me lembro de ter pensamentos anormais. O que você acha que é isso? Isso é mais uma tentativa de se encaixar na escola ou é mais o estresse da vida em casa? Sério? Controle. Eu acho que me senti emocionalmente fora de controle. Eu vi coisas acontecendo no meu ambiente que eram realmente desconfortáveis. E então,
Eu não quero falar por todos, mas muitas pessoas que conheço que lutaram com distúrbios alimentares dá a elas uma falsa sensação de controle sobre suas vidas. E é como a única coisa que é delas, quando todo o resto parece que está fora de controle. E ficou muito pior. O distúrbio alimentar piorou muito quando me mudei para Los Angeles. Quero dizer, não é surpresa. Porque então, não era apenas a questão do controle. Era também que eu queria ser atriz em Los Angeles e eu sentia que precisava ter uma certa aparência. E a verdade é que eu não precisava. A verdade é que essas histórias que contamos a nós mesmos não são verdadeiras. Quero dizer, talvez em outra época da indústria, mas tenho certeza de que teria sido aceita e amada se não estivesse fazendo isso. Mas o que é louco é que eu tinha o transtorno alimentar, consegui todos os trabalhos, então eu fiquei tipo, bem, funcionou. E então isso meio que alimentou ainda mais esses comportamentos negativos. É meio como a coisa que você está dizendo, que a raiva te levará a algum lugar. É meio a mesma mentalidade, porque você sabe, eu estava bebendo e fazendo todas essas coisas. Tinha o transtorno alimentar, mas ainda estava conseguindo o prêmio. Mas não me senti tão bem quanto pensei que É uma recompensa sentiria. falsa. Sim, Então você ainda não se sentia bem. Ainda tinha a vergonha dentro de você. Ainda tinha É a falta de terrível. valor. De não ser amada. Ou de não amar a si porque mesma. você não estava alinhada. Você está desalinhando as coisas. Deus. Isso é tão interessante. Eu falo sobre isso no meu livro, na verdade, onde é como se o dinheiro não resolvesse todos os seus problemas. Ou a fama, ou todas essas coisas diferentes. Eles não resolvem, eles podem resolver problemas de dinheiro. Eles não resolverão problemas de autoestima. Não, na verdade piorou pra mim. É, quase. Aqui está o que isso faz. Quando eu estava quebrado no sofá da minha irmã por 1 ano e meio. Eu comecei a ganhar algum dinheiro depois de construir um negócio, e isso levou alguns anos. Eu comecei a ganhar algum dinheiro. Eventualmente, eu estava por conta própria e economizei dinheiro suficiente para estar financeiramente livre por alguns anos, sabe? Eu poderia viver e não trabalhar por alguns anos, e tinha dinheiro suficiente. Eu não estava, vivendo no luxo para sempre, mas eu poderia viver abaixo dos meus padrões e ficar bem por alguns anos. E eu trabalhei tão duro para criar essa liberdade financeira, mas eu ainda não me sentia emocionalmente livre. Então eu lembro que era quase pior do que estar quebrado e emocionalmente destruído, porque você pensa que o emprego, ou os seguidores, ou o dinheiro vão te fazer sentir mais livre, ou mais amado, ou mais suficiente, e quase amplia o seu nível de indignidade. É uma sensação tão desesperadora. Eu conheço esse sentimento tão profundamente na minha alma. E sempre foi como... Se tinha esses marcos onde eu pensava, ok, se eu apenas conseguir um emprego, então eu vou ser feliz. E então eu consegui o emprego e pensava, sim, bem, talvez... Precisa ser maior. Sim, sim. E é tipo, quando isso termina? Não termina. Não há nada fora de você. Dinheiro facilita a vida? Sim. Um ótimo trabalho te faz mais feliz? Sim. Vai consertar as partes quebradas de você? Não, nunca, jamais. A única coisa que pode fazer isso é você e sua conexão com algo maior do que você. A única coisa que vai te fazer feliz já está dentro de você. Você não precisa procurar, buscar, fazer, gastar. Mas a boa notícia é que o subproduto de fazer esse trabalho e se alinhar é que você consegue os empregos, consegue o dinheiro, conhece as pessoas que realmente estão em alinhamento com o seu E verdadeiro você eu. pode realmente comemorar esses momentos. Sim. E é como se finalmente me sentisse bem. Nunca Sim. comemorei meu sucesso. Uau. Quando eu alcançava meus objetivos depois de 10 anos tentando, eu pensava, tá, qual é o próximo passo? Sobre o temos que fazer algo maior. Nunca foi eu posso. Vamos parar um momento. É algo que amo na minha esposa. Ela adora comemorar o momento. Qualquer pequeno ou grande sucesso, ela diz, temos que jantar fora. Temos que passar um fim de semana comemorando. Vamos fazer uma viagem. Eu tenho que me acostumar a comemorar. Eu sou como você. Mas acho que a energia de celebração é boa porque te permite refletir sobre o quanto você trabalhou duro. Seja por 3 meses em um projeto ou 3 anos. É como, cara, olha o quanto você evoluiu. Podemos comemorar uma pequena vitória e uma grande vitória com a mesma dose de reflexão. Sim. Isso não significa dar uma grande festa para si mesmo. Mas você pode sair para jantar ou fazer uma viagem, ou seja lá o que for. E simplesmente dizer, cara, eu consegui. Ou, nós conseguimos. Ou, uau, vamos falar sobre todas as memórias do que criamos juntos. Ela é realmente ótima em criar Isso é tão bonito. Quero dizer, ela é mexicana. E os mexicanos celebram todas as festas de aniversário. É como se tudo fosse uma celebração. Então, Eu realmente me identifico com isso. Essa sua mentalidade. É por isso que você é tão bem-sucedido. Porque você é tipo, ok, legal, e agora? E exatamente. é bom, é impulso, é paixão, e eu realmente respeito isso. E sinto que também sou assim. Mas lembra como eu estava falando sobre estar realmente presente? Estou tentando realmente aproveitar um momento, seja o que for a cada dia, em que estou tipo, isso foi legal. Sim. Uau, eu gostei dessa interação. Ou seja, o que for. É muito importante ser grato.
porque quanto mais você é grato, mais encontra coisas pelas quais ser grato. E assim, gratidão, para mim, é o molho secreto da vida. Se você pudesse voltar 20 anos atrás para a Lucy, que tinha esse sonho e conseguiu chegar a Los Angeles, e então conseguiu o trabalho, e todas essas coisas começaram a acontecer. Se você pudesse voltar 20 anos e se sentar de frente com a Lucy de 15 anos, que conselho você daria a ela, sabendo de toda a incerteza emocional que você estava passando naquela época? A falta de segurança emocional que você teve, talvez o estresse que você tinha em casa, tudo o que estava passando, que não precisamos pensar, não precisamos falar sobre isso. Mas que conselho você daria a si mesma de 20 anos atrás, antes de começar a entrar na indústria e ter o sucesso e a fama que você teve? O que você diria para ela? Ah, estou apenas emocionada porque, sabe, eu não mudaria nada. Eu não mudaria, porque eu amo quem eu sou hoje. Eu realmente amo. Mas eu diria a ela como é merecedora. Eu digo eu ou ela. Eu diria a ela que ela é merecedora de coisas boas, pessoas boas, amor saudável. Eu sou digna de tudo que está vindo na minha direção. E apenas para nunca perder isso de vista. Acho que isso é com o que tantas pessoas lutam. É essa sensação de não se sentir digno. E não sei por que todos nós meio que temos essa pequena dúvida, mas realmente somos. E eu desejo. Sem mudar nada, só para lembrar a versão de mim mesma como minha mente é poderosa. E que a qualquer segundo, eu posso. Eu poderia, você sabe, como estávamos dizendo antes, essa conexão com algo maior do que eu nunca desapareceu. E tudo que eu preciso fazer é apenas tirar o pó, você sabe, dar um brilho, mas a conexão sempre está lá. Mas sim, acho que essa versão de mim só precisava de um grande abraço e de algum apoio. Sim, só precisava daquela base emocional, eu acho. Mas eu superei. Eu superei isso. E não só superei, como acho que superei até mais do que minha alma pretendia. Acho que minha alma está tipo, ok, você pode se acalmar. Mas eu estou simplesmente, eu amo esse caminho em que estou. Eu literalmente acordo e penso, sou obcecada pela minha vida. Sim, é lindo estar aqui. Sim, e isso não significa que eu não estou. Eu ainda tenho coisas em que estou trabalhando. Eu sempre estarei fazendo isso? Eu não sei. Eu estou em um bom lugar e não é só por minha causa. Fui muito abençoada, com recursos inacreditáveis e verdadeiros anjos da guarda e amigos, pilares de força, pessoas que foram luzes orientadoras e me amaram quando literalmente me senti não amável. E isso eu não tomo como garantido de forma alguma. E se Lucy... De novo, estou, neste cenário hipotético, você está tendo essa conversa com seu eu de 15 anos. E se ela olhasse para você quando você dissesse isso para ela e ela dissesse, mas como eu me sinto digna? Eu ouço você dizendo que é merecedora e digna, mas eu não sinto isso. E como eu acredito que sou digna? Bem, não acho que nós, como pessoas, quero dizer, não sei como explicaria isso para ela, mas como pessoas, não precisamos ganhar nosso valor. Isso é nosso direito de nascença. Isso é o que somos neste planeta. Isso é ilimitado, sabe? Essa é uma pergunta tão difícil, porque como você chega a alguém que está ok. Como você se convence? Mas aqui está, a questão mas é por isso que acho que as coisas acontecem exatamente como devem. Por quê? Só consegui entender que sou digna através da experiência, através de tentativa e erro, caindo de cara no chão, literal e figurativamente, e percebendo que eu sempre tive essa voz que dizia, não, você merece mais, tente de novo, tente de novo, tente de novo. E eu percebo que nem todo mundo tem isso, mas essa é uma pergunta tão difícil. Como você diz isso a alguém? Especialmente o seu eu mais jovem. Como você diz pra ela? Não E sei. se ela disser, eu não acredito em você. Eu não acredito porque não sinto isso. Como você convenceria você mesma de 20 anos atrás a acreditar que merecia tudo isso? Mas eu acho que sempre soube. Acho que havia algo, eu não estou. Isso é uma pergunta tão difícil. O que você diria? Isso é uma pergunta tão difícil de responder. É por isso que estou te perguntando. Eu sei, fiquei Acho uau. que seria, você sabe. Eu literalmente acabei de pensar nisso no momento. Não, é uma ótima pergunta. E eu quero dizer, Porque bem, aqui está o que eu diria.
Vou responder a isso em um segundo. Mas imagine que há você sabe, jovem de 18, 23 ou 28 anos assistindo. E que talvez tenha tido alguns desafios emocionais na vida. Sim, E ele está sentado ouvindo isso, ou assistindo isso, porque realmente se identifica com o que você passou e ele realmente admira você e vê a carreira que você teve. E agora ele pode se relacionar com você e dizer: ó, mas ela realmente passou por muita coisa. Isso é algo com que posso me identificar. O que você diria para aquela pessoa de 18, 23 ou 28 anos assistindo ou ouvindo que não acredita que é digna? Como você tentaria alcançá-la? acho que não devemos fingir na vida. Tipo, não diga coisas que você não sente. Se eu dissesse a minha eu mais jovem, seja digna, ela diria, mas eu não sou. Sabe? É um processo lento, entende? Você não precisa dizer, tipo, você não pode passar de se sentir deprimido ou triste, ou lutando para ter uma felicidade automática, e a vida é incrível. E realmente é. Pra mim, é tipo, isso é uma questão em duas partes. Pra mim, é como se quanto mais você se concentrar no que está indo bem na sua vida, você vai continuar encontrando mais coisas que estão dando certo. E você vai continuar encontrando mais coisas para ser grato. Tanto quanto você puder, foque no que está dando certo. E as coisas que estão dando errado vão desaparecer. Eu literalmente prometo isso. E eu entendo que as pessoas estão em circunstâncias e cenários diferentes, mas tanto quanto você puder, tente ver, encontre a coisa boa, anote. Acorde todos os dias e diga. Alguns dias pode ser apenas, você sabe, olhe para aquele raio de sol, ou esses lençóis são agradáveis. Mas alguns dias será, uau, conheci o amor da minha vida, ou isso vai crescer e crescer. E então eu acho que, tipo, encontrar maneiras de ser grato. Eu sei, as pessoas costumavam me dizer isso o tempo todo, e eu queria dizer a elas para calar a boca. Mas funciona. Realmente, Sim, nossa. realmente funciona. E também, eu acho. Muitas pessoas se sentem perdidas, não conhecem sua identidade, não sabem onde estão, onde é o seu lugar no mundo, se sentem tão incompreendidas. Muitas pessoas vivem com vergonha. Eu me identifico com todas essas coisas. E eu pensei, mas você pode descobrir o que te faz único. Nós sempre esquecemos disso. Como é incrível haver 8 bilhões de pessoas no planeta e haver apenas uma de cada um de nós. Eu acredito firmemente que todos nós temos um propósito. Eu acredito firmemente que todos nós escolhemos o corpo em que estamos. Eu acredito firmemente que nossa alma quer para nós, quer grandes coisas para todos nós. Então, eu acho que é apenas viver e encontrar sua verdadeira paixão. E não deixar. Escolha você mesmo todos os dias e não deixe nada atrapalhar isso. Sempre escolha você. Não me importo com o que alguém diz sobre mim. Deixe que te chamem de egoísta. Coloque-se em primeiro lugar sempre. Alinhe-se consigo mesmo primeiro. Todo o resto se encaixará. Sim. E eu, ao ouvir você dizer isso, estou pensando no que eu diria a mim mesmo sobre isso. Sim. Você encontrou uma boa resposta? Sinto que sim. Sim, de todas as... Quero dizer, porque eu vivi com muita vergonha, insegurança. E, novamente, meus pais se divorciaram quando eu tinha, não sei, 15 ou 16 anos. Mas provavelmente deveriam ter se divorciado quando eu tinha 5, porque era um caos. Então eu era emocionalmente inseguro em casa. Eu saí de casa aos 13 anos para ir a um colégio interno que eu mesmo encontrei e implorei aos meus pais para me mandarem. Eles não queriam que eu fosse embora. Então eu saí aos 13 anos para criar uma sensação de segurança, essencialmente para fugir. Porque eu não me sentia emocionalmente seguro. Eu sabia que meus pais me amavam, mas eles não se amavam. E assim, havia sempre um desconforto dentro deles. E, portanto, eu sentia a energia do estresse deles. E isso causou muita instabilidade emocional em mim. E quando você tem, sabe, a dinâmica dos pais, a dinâmica dos irmãos que são do jeito que forem, a dinâmica dos amigos, bullying na escola, seja o que for, é difícil porque você está em um ambiente onde você não se sente amado, você não se sente visto, você se sente explorado, ou negligenciado, ou abusado, seja o que for. E eu senti que precisava sair desse ambiente para criar uma sensação de frescor, novidade, segurança. Mas ainda tenho os traumas que carreguei comigo para um novo ambiente. Mas tudo o que você está dizendo faz sentido para mim. E provavelmente, o que eu diria a mim mesmo é que, se você quer se sentir digno, você tem que ser você mesmo. Tem que viver com total integridade, todos os dias. Integridade é tudo. E você tem que estar disposto a desapontar as pessoas com a sua integridade. Ou seja, você precisa ser honesto com as pessoas e elas podem não querer ser suas amigas. E podem falar mal de você pelas costas. Podem fofocar sobre você. Podem fazer coisas ruins para você. E assim,
você pode causar frustração ou instabilidade emocional ao seu redor. Mas nunca vale a pena fazer isso dentro de você para criar paz externamente. Há uma outra citação. Aqui Sim. vou eu. Diz algo como: desaponte o maior número de pessoas possível, se for necessário, para não se decepcionar. Oh, E eu fiquei isso é tipo, bom. isso é um golpe pesado. Não posso levar o crédito. Quem quer que tenha escrito isso no Instagram? E eu era o Sim, oposto. diga isso. Eu me decepcionei primeiro para tentar não decepcionar todos ao meu redor. E isso causou muita dor dentro de mim, e ressentimento, e raiva, e frustração. Porque eu senti que as outras pessoas não estavam lá por mim do jeito que eu estava por elas, como você disse. Sim, E eu só acho que se eu pudesse ter aprendido a estar sozinho e ser feliz comigo mesmo, eu poderia ter ficado bem com alguns amigos, não tentando fazer com que todos gostassem de mim. sim. Eu também sinto que, porque eu sou uma pessoa que precisa de ação às vezes. Eu não consigo apenas sentar. Então, você sabe, tipo, sentar e esperar que as respostas venham. Mas eu sinto que o que eu recomendaria às pessoas é, literalmente, ter a consciência de querer algo diferente ou querer mais. Isso é uma bela semente plantada. E peça, reze. Ou se não for oração, fale com a parede. Eu não me importo. Fale com você mesmo. Escreva isso. Se você deseja encontrar as respostas na sua vida, eu juro pra você que elas vão aparecer. Sim, Está tudo lá. As respostas estão todas lá. Sempre estiveram. Mas talvez sua consciência não tenha sido capaz de encontrá-las. e eu acho que orar é algo que você mencionou 2 ou 3 vezes. Eu acho que teria dito a mim mesmo para continuar orando, mesmo que não estivesse obtendo as respostas. Porque acho que eu tenderia a buscar o prazer para tentar remover a dor da minha vida. Então eu buscaria prazeres para me sentir melhor e tentar anestesiar certas dores. E acho que manter a oração, mesmo que apenas alguns minutos por dia, mesmo que eu não obtenha as respostas que preciso ou estou procurando, ou se demorar mais para, encontrar as respostas, mantenha-se consistente com a oração, mantenha alta integridade consigo mesmo que signifique desapontar as pessoas ao meu redor, especialmente meus pais. Fazer essas coisas, isso é assustador quando você é mais jovem. Você não quer decepcionar seus pais. Então é aprender a... É um desafio. Sim, realmente é. E também ser paciente. Às vezes não sabemos o que é melhor. Às vezes há um plano maior para sua vida. Então, É verdade. continue assim. Consistência é essencial, com certeza. É isso. Tem algumas perguntas finais pra você, Lucy. Isso foi poderoso. Eu amo. Obrigado por se Isso abrir. foi ótimo. Isso foi lindo. Você sabe o que acontece? É que quando estou nessas conversas, eu saio e não tenho memória do que disse. Bem, felizmente está gravado, então você pode assistir novamente. É um bom lugar para estar. Mas sim, Mais algumas perguntas? É uma crença limitante? Deixe-me ir. Deixe-me pensar sobre isso. ok. Se você for 10 anos no futuro, Ah, tá bom. já tivemos uma conversa com você aos 15, 16 anos, há 20 anos atrás. Se você pudesse pensar 10 anos no futuro agora, na mulher que você vai se tornar nesses próximos 10 anos, e todas as lições, o crescimento, a consciência que você está trazendo para si mesma e para o mundo, qual é o único conselho que seu eu de 10 anos no futuro lhe dará neste momento que o ajudará a superar qualquer crença limitante que você possa ter agora? Confie no tempo da sua vida. É simplesmente isso. Às vezes eu tento brincar de Deus e fico tipo, bem, eu sei o que é melhor e precisa dar certo dessa forma. E se não der, então está errado. Não. Eu acredito firmemente que quando você se entrega ao tempo da sua vida, a magia se desenrola. A magia acontece. Eu já vi isso, quando soltei as rédeas, quando disse, ok, sou co-capitã, ainda estou no navio. Mas você tem um plano melhor do que eu. Eu superior, Deus, leve à frente. E há um alívio nisso. Eu realmente tenho tentado abraçar isso, e eu realmente acredito que os próximos 10 anos da minha vida... porque estou alinhada. Estou fazendo tudo certo. Eu sei disso. Estou fazendo o meu melhor todos os dias, tentando. E quando não faço? Sabe, peço desculpas e vou tentar melhorar na próxima vez. Mas agora, acho que a próxima fase da minha vida é realmente... confiar no tempo da minha vida. E vou realmente tentar me desafiar mais, fazer mais coisas que me assustam. E realmente estar bem em ser mais visível. E com isso quero dizer, não ter medo da percepção mundial ou do que as pessoas pensam de mim. Sinto que isso não é o que está me prendendo. Eu só sinto que vai haver tanta liberdade em apenas dizer, ok, eu fiz isso, vamos ver o que acontece. Sim. Isso significa expressar-se ou, Tudo usar isso. sua voz, ou fazer certos projetos que talvez não sejam populares, ou algo assim. Sim, Sério? acho que tudo isso. Apenas Arriscado. viver e arriscar. Ser um pouco mais tomadora de riscos. Sim, confiar no tempo. Ok, Sim. o O que que é você diria? O que você diria para o seu...
Daqui a 10 anos eu diria, por qualquer motivo, para mim, é como se eu não quisesse me arrepender de não ir atrás dos meus sonhos. Tipo, quando eu estiver mais velho. Eu não quero me arrepender de dizer, você poderia ter tentado, mas estava com medo. Você jogou pelo seguro. Agora, eu não quero negligenciar as responsabilidades na minha vida também. Então é como? Posso realmente ir atrás dos meus sonhos e estar presente para minha esposa e, você sabe, minha futura família e todas essas coisas diferentes? Mas eu não quero ter 60 ou 70 ou 80 anos e dizer, poxa, você tinha medo. Você tinha medo de tentar. E isso não significa que vou realizar todos os sonhos, mas não quero apenas olhar para trás e pensar, você nem tentou, por medo. Então é semelhante ao que você está pensando. Tipo, estar disposto a ir atrás. E sinto que estou vivendo isso. Estou fazendo essas coisas que dão medo, mas simplesmente não quero viver com o arrependimento de não ter tentado. Sim, estou com você. Tipo, conseguir é uma coisa diferente, mas não tentar, eu não consigo lidar com isso. Estou alinhada com você nisso. Então sim, esse é meu Eu não pensamento. vejo isso para nós. Exatamente. Olha para você. Está escrevendo livros e Estamos mudando nos vidas. divertindo. E sim, Estamos nos divertindo. E tudo pra mim é, você sabe, é diferente. Enquanto quando eu era mais jovem eu queria... Meus sonhos eram sobre realizar coisas para mim. E agora meus sonhos são sobre perseguir as coisas que me sinto chamado a fazer, que podem ter realização atrelada a isso. Mas fazendo Outros. isso em serviço aos outros e ao garoto em mim. Que tem um sonho... não é incrível quando você faz? Porque eu sinto da mesma forma. Tipo, quando estou honrando aquele sentimento de criança interior, mas sabendo que isso impacta outros de uma maneira positiva, tipo, essa é a melhor sensação. Essa é a melhor sensação. E deixar de lado a necessidade de ser olhado, o reconhecimento, ou o prêmio, ou o sucesso. E as pessoas me elogiando por isso. Mas como? Apenas sendo inspirado pela jornada. E se os resultados vierem, ótimo. Mas é, tipo, fazer a diferença, causar um impacto e servir as pessoas de uma maneira que as capacite é o caminho definitivo para seguir em frente. Porém, isso parece. Sim, o que você acha que é a coisa... Seu eu de 45 anos de idade vai se orgulhar muito do que Lucy fez nos próximos 10 anos. E pode... Eu acho que ela vai... Quero dizer, acho que pode ser parecido com o que eu estava dizendo. Acho que, sabe, estou realmente preparando o terreno para a próxima fase da minha vida. Tipo, eu realmente sinto que, sabe, eu não apenas encerrei um capítulo. Tipo, estou em um livro totalmente novo. E sabe, eu adorei o primeiro livro. Espero que seja um best-seller, mas tipo, estamos na segunda parte disso. E eu me sinto como se estivesse mesmo. Eu realmente estou fazendo as coisas que sinto que são melhores para mim a longo prazo. E não quero dizer, tipo, as coisas práticas, físicas do dia a dia. Quero dizer, estou treinando minha mente. Pronto. E isso realmente requer compromisso para ser, acabei de ter um pensamento que eu não acho que é do meu melhor interesse. Então, vamos desviar para esse caminho. E isso é tipo um tênis mental, sabe? E Você é como o Rock na Rússia. A isso cena de mesmo. treinamento, tipo, só fazendo as repetições. Porque eu sei que tenho que fazer isso. Porque sei o que quero alcançar. E sei para onde quero ir. E já me vejo lá e sinto isso. E para já poder incorporar esse sentimento, eu sei que vai acontecer. Então, é fácil para mim trabalhar duro, colocar a base, quando sei que vou estar lá porque, você sabe, Billy Carson também poderia explicar isso. Mas tipo, tudo existe ao mesmo tempo de qualquer maneira. Então eu sou o meu pequeno eu sou meu eu presente e sou meu eu futuro tudo de uma vez. Então, Aqui está uma pergunta para você, Ok. então. Qual é o grande dragão que você vai precisar derrotar no futuro? minha mente. Para o qual sua mente está se preparando agora? Tipo, qual é a maior coisa que você vai precisar superar e conquistar no futuro, que sua mente está preparando você para isso? Que você vai dizer, eu aceito este chamado para a aventura? Eu enfrento o dragão? Eu vou partir nessa jornada ou ficar confortável neste novo lugar em que estou, nesta nova zona de conforto? Sim, eu adoro essa pergunta. É muito fácil para mim dizer algo como: não, eu Claro. gosto daqui. É realmente aconchegante e seguro. E estou bem. Mas não, tenho esse desejo insaciável de continuar. Eu só tenho essa sensação. Sabe, eu obviamente vou continuar atuando. E eu amo o que faço, mas tenho a sensação de que na próxima década da minha vida, algo vai mudar e se transformar, como um elemento da minha carreira. E sei que preciso estar muito focada e preparada para isso. Eu literalmente não tenho a menor ideia do que é. Não poderia te dizer. Acredito que tem a ver com falar, conectar com pessoas, serviço, sabe? É realmente uma paixão minha. Se conectar com pessoas,
então eu preciso estar pronta para isso. Então o dragão que deve ser derrotado é o medo da visibilidade. Acho que, é tão interessante. Mas você é uma figura pública. Eu sei, não é Você engraçado? tem milhões de seguidores. Você está na TV. Eu sei, Você está em filmes. mas é um personagem. Você é visível. Mas muito disso é um personagem. Não é a sua voz autêntica. Bem, eu sinto que pareço como eu mesma, Ok. mas há uma parte de... Não são suas certo, palavras. eu sempre tive essa coisa na minha vida inteira de olhem pra mim, e então todos olham pra mim e eu fico por que vocês estão olhando pra mim? É meio que... E isso sou eu em resumo. Interessante. Não faz sentido pra mim, como ambas as coisas podem existir ao mesmo tempo. Querer desesperadamente ser vista, de uma forma genuína, mas também me sentir exposta quando sou. E por isso estou realmente afundando. É por isso que é tão bom ter essas conversas, porque quero dizer, estamos falando sobre muita vulnerabilidade exposta. E eu estou aprendendo a ser Não é um personagem. Eu estou aparecendo como eu mesma, e apenas, aprendendo a ficar bem com isso, e não ficar me questionando sobre qualquer coisa que disse no caminho para casa hoje, sabe? Apenas sabendo que o que quer que eu tenha dito foi a coisa certa que precisava ser dita. Isso é lindo. Sim, então, o dragão estaria enfrentando o dragão do medo de ser totalmente vista. Sim. Isso críticas por sua verdadeira e autêntica voz. Ou algo assim. Exatamente. Isso foi poderoso. Eu não quero tomar muito mais tempo. Eu tenho 2 perguntas finais. Antes de fazê-las, sei que você tem muitos projetos acontecendo. Acho que você postou algo na Netflix ou em uma dessas plataformas recentemente. Sim, Você tem muitos projetos acontecendo. Há muitas coisas Pode que sim. compartilhar no que está trabalhando, no que está animado? Sim, então, eu tenho um filme saindo. Bem, nós temos que terminá-lo primeiro, mas se chama White Mars, e é um thriller de ficção científica. Sim, eu vejo isso. Muito divertido. Provavelmente será lançado no próximo ano. Certo. Está filmando? Você está filmando aqui? Em Londres. Filmamos uma parte dele na Itália no ano passado, então temos algumas cenas adicionais para fazer. E então? O lançamento de que você está falando, nós nem sabíamos que estava saindo, mas é um projeto que está em desenvolvimento na Netflix. É um livro que eu li pela primeira vez há 5 anos, e foi o primeiro projeto do qual eu participei desde o começo. Onde eu estava tenho que transformar isso em algo. E você sabe, é uma história verdadeira de acreditar em algo. E boas coisas levam tempo, porque foram, você sabe, 5 anos montando a equipe certa. E a Netflix é obviamente um sonho, um lugar tão dos sonhos para isso. E eu vou fazer uma comédia romântica na Irlanda neste verão, chamada Princess, e depois algumas outras coisas que eu possivelmente... É um pouco cedo para dizer, mas eu direi. Eu amo onde minha carreira está e quando comecei a me colocar em primeiro lugar, minha carreira também floresceu. Isso é apenas como um ótimo subproduto de escolher a si mesmo. E outras coisas começam a florescer também. Isso é lindo. Sim. Então todos esses projetos, alguns estão saindo em breve, outros Sim. saindo mais tarde. Mas se seguirmos você no Instagram como Lucy Hale, Sou é eu. o melhor lugar para ficar atualizado? Se você quer ver fotos dos meus cachorros, eu derramando meu café, eu falando sobre astrologia, sim, esse é o melhor lugar para me encontrar. Ok. Incrível. Legal. Sim. Incrível. Estas são 2 perguntas que faço a todos no final. Isso é chamado de as 3 verdades. Tá. Então, já hipoteticamente, fomos para o passado e para o futuro. Mas outro cenário hipotético. Imagine que você entre neste próximo livro e depois em muitos outros livros que você escreve na sua vida. E você consegue escrever todos os livros que quiser. Literalmente e metafisicamente, eu acho, também. Mas, em algum momento, você não poderá mais escrever livros e sua história terminará neste mundo. Muitos anos no futuro. Então, imagine que você chega a viver sua vida, realizar todos os seus sonhos, aprender todas as lições, mas é seu último dia na Terra, bem no futuro. E por algum motivo, neste último dia, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Cada filme, cada projeto, cada entrevista de podcast, qualquer coisa que já tenha sido dita, escrita ou produzida por você, desaparece. Mas no último dia, você pode deixar para trás 3 verdades. 3 lições que você sabe serem verdadeiras a partir de suas experiências que você deixaria para o mundo. E é isso que temos para lembrar de você. Quais seriam essas 3 verdades para você? Que eu aprendi, ou que são verdades Apenas sobre para a mim. sua vida. O que você gostaria de deixar para trás como lições para o mundo? Coisas que você diria. Aqui está o que eu aprendi. E aqui está o que eu compartilho como minhas lições. Sinto que uma coisa principal é que todos estamos tão conectados de maneiras que nem conseguimos imaginar. Estou falando das árvores aos animais, especialmente dos humanos. E há uma unidade que eu experimentei que, quando aquela lâmpada se acende para você,
como muito do eu não sei. Eu sinto que quando descobri isso só me fez ter tanta empatia por outras pessoas, percebendo, tipo, todos nós compartilhamos uma consciência. E tipo, seu sucesso é meu sucesso, sua dor é minha dor. Você sabe, pro bem ou pro mal, todos estamos conectados. E eu acho que, tipo, nunca perder isso de vista é realmente, realmente importante. Porque eu acho que nós crescemos em um mundo que quer nos separar pela religião, pela política, pela cultura, pelas roupas, pelo que for. E essa divisão causa, obviamente, muita dor e caos. Mas todos estamos tão conectados. Tá bom. Isso é uma... Certo, isso é uma... E a outra, isso é difícil. Isso é difícil para outras verdades. Eu diria... Isso... Quer dizer, eu meio que já disse isso, mas nós somos os criadores das nossas próprias realidades. Podemos assumir o controle total. Não é preciso, você sabe, culpar mais ninguém. Mas nossas mentes são tão poderosas. E é só, tipo, realmente lembrar daquela energia fonte inata que todos nós temos. Tipo, está lá. E eu fico tão animada quando vejo pessoas que conheço acessando isso. Então a terceira. Ai meu Deus, estou tendo que, tipo, ir às profundezas do meu cérebro. Repita a pergunta. Mais uma vez. 3 verdades. 3 lições que você deixaria pra trás. 3 lições. Não existem erros na vida. Existem coisas que poderíamos fazer de forma diferente com o conhecimento que temos, mas não existem erros. Não existem coincidências. Eu acredito que tudo tem um propósito, um lugar, uma lição, e tudo sempre trabalha para o seu maior bem. Isso é lindo. Sim. Lucy, antes de eu fazer a pergunta final, quero reconhecer você pela sua jornada, de encontrar alinhamento para si mesma, de trabalhar na cura do seu sistema nervoso. E eu sei que é uma jornada constante, mas parece que foram 2 décadas de muita incerteza emocional. Com todo o sucesso, a fama, o dinheiro e a atenção, você sentia. Parece que dentro de você ainda estava emocionalmente desalinhada. Muito mesmo. E assim, quero te reconhecer por acordar por si mesmo e entrar em alinhamento e sentir essa sensação de paz no seu sistema nervoso e cura. Porque eu sei que este próximo livro que você escreve no mundo vai servir às pessoas de uma maneira tão fortalecedora. Então estou muito animado para ver qual será a sua jornada e como você se mostrará em pleno serviço a si mesma e aos outros, e começando a trazer sua voz para o mundo. Muito obrigada. Acho que você se expressar mais e compartilhar mais isso só vai ajudar mais o seu público ou qualquer outra pessoa que não te conhece a se importar mais com essas coisas. Então, reconheço você pela jornada que superou, a jornada em que está e a jornada que ainda vai percorrer. E estou animado para divulgar isso também para o mundo ouvir. Claro. Muito obrigada. Sim. Isso é muito importante. É importante aproveitar esses momentos. E realmente, eu precisava disso. Obrigada. Eu realmente aprecio Sim, isso. Claro. Última pergunta, Lucy. Qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza é... Como posso dizer isso? Sinto que minha mente vê blocos de pensamento, mas articular isso é tão difícil. Está tudo bem. Minha definição de grandeza é reconhecer que sua grandeza vai parecer diferente todo dia. Alguns dias, seu 100% vai ser 50%. Um dia diferente, e apenas sempre saber que está tudo bem. Sempre sabendo disso, quer dizer, isso volta à questão do alinhamento. Estar em alinhamento é grandeza. Sim, sim. Sabe? E você cria sua própria definição do que é grandeza. Isso é o que é maravilhoso no ser humano. Nós damos significado às coisas. Então, tipo, o meu significado de grandeza vai ser diferente do seu. Vai ser diferente do de todos os outros. E pra mim, isso é grandeza. Tipo, que legal que podemos ter nossa própria definição das coisas e percepção das coisas. Mas eu acho, pra mim, é reconhecer... Seja lá o que grandeza significa pra mim, vai parecer diferente em qualquer dia. E hoje é uma boa conversa. É ser aberta, liderar com integridade, minha palavra favorita, não ter medo das coisas assustadoras. Sabe? E apenas aparecendo como eu. Tipo, aparecer como você mesmo é o maior presente que você pode dar ao mundo. É isso. Lúcia, obrigado por estar aqui. Agradeço Muito você. obrigada. Um sonho que se tornou realidade. Potente. Sério, um sonho realizado. Leia o peso. De todos, meus irmãos e eu sempre fomos os salvadores, entrando e tentando fazer todas as coisas. Sabe, comprar a casa dos meus pais e qualquer coisa que eu pudesse fazer para salvar todos. Mas eu simplesmente não estava me salvando.